Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora ele vai começar a apresentar para nós o que é que acontece. Então diga comigo, todos. Gente, todos inclui todo mundo, não exclui ninguém. Então toda pessoa guiada pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Não é vai ser, fala para quem está do seu lado aí, não é vai ser, já é. Então quem é guiado pelo Espírito é um filho de Deus. Não vai ser, já é. Amém? São filhos de Deus. E aí ele continua. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica, confirma, declara, estabelece ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E o que significa ser um filho de Deus? O filho de Deus não é mais guiado por um espírito de escravidão, mas ele é guiado por um espírito de adoção. Porque quem é guiado por um espírito de escravidão tem medo. Mas quem é guiado por um espírito de adoção não tem mais medo. Então agora vamos entender o que nós queremos compartilhar aqui hoje. Só existem dois tipos de pensamento. Existem várias formas de pensar. Mas só existem duas linhas de pensamento. Ou você está pensando e resolvendo a sua vida como um servo, ou você está pensando e resolvendo a sua vida como um filho. Aí você pode pensar como um servo de várias maneiras. Ou você pode pensar como um filho de várias maneiras. Então existem várias formas de pensar como um filho. E existem várias formas de pensar como um escravo. Mas o que vai fazer diferença entre uma vida perdida, fracassada, e uma vida com êxito, sucesso, bem-aventurança, o que vai determinar se a sua vida é bem-aventurada, se lá no fim da sua vida você vai dizer assim, eu alcancei o verdadeiro propósito da minha vida. Então, se você quiser ter garantia de que lá no fim da sua vida, você não será frustrado em coisa alguma, apesar de todas as dificuldades que você pode ter passado, só tem uma forma de você garantir uma vida bem-sucedida, em que você vai terminar ela sem nenhum sentimento de fracasso, independente de qualquer desafio que você possa ter passado. É se você tiver pensado como um filho. Mas se você pensar como um escravo, independentemente de todo sucesso que você pode ter tido, você vai terminar uma vida fracassada. Porque um escravo, quanto mais sucesso ele tem, mais merecedor ele se acha. Então, sabe o que pode acontecer de pior na vida de um escravo? É ele fazer tudo certinho, só pela obrigação, e ele conseguir ter todo o sucesso que ele imaginou que deveria ter, e no fim da vida dele, ele achar que merecia mais. Então, o que torna uma vida fracassada não é todo o sucesso que a pessoa tem. No fim, independentemente de todo o sucesso que você possa ter,
Sua vida pode se tornar totalmente fracassada se lá no fim dela você achar que fez todas as suas obrigações e você não está sendo reconhecido à altura do que você merece. Você sabe o que torna um marido fracassado? Não é uma mulher difícil. É ele achar que por ele ser bom, ele merecia uma mulher melhor. Sabe o que torna uma mulher infeliz? Não é ter um marido difícil. É exatamente ela achar que, sendo ela a mulher boa que ela acha que é, ela merecia o quê? Um maridinho um pouquinho melhor. Sabe o que torna um filho infeliz? É ele achar que, apesar de ele ter feito as obrigações dele, ele merecia o quê? Pais um pouquinho melhores. Sabe o que torna um pai fracassado? Ele achar que, tendo feito tudo que ele fez, ele merecia filhos o quê? Um pouquinho melhor. O empresário merecia uma empresa um pouquinho melhor. O crente merecia uma igreja um pouquinho melhor. Porque ele fez todas as suas obrigações. Sabe o que tornou? Quem aqui sabe qual era o nome do capeta antes de ele ser chamado de demônio? Ele chamava Lúcifer. Sabe quem era o Lúcifer no céu? Alguém sabe quem era o Lúcifer no céu? Não. O Lúcifer era o padrão de qualidade de todo serviço prestado no céu. Então, qualquer serviço que era feito no céu, para saber se o serviço estava feito no padrão de qualidade do céu, tinha que passar lá na escrivaninha do Lúcifer, e o Lúcifer tinha um carimbo. Isso está escrito na Bíblia, não está? Ele tinha um carimbo na mão, escrito assim, aceite. Em inglês, para os mais jovens aqui, que já falam mais inglês do que português, o Lúcifer tinha um carimbo na mão, escrito assim, well done. Então, tudo que era feito no céu, ele tinha um sinete da perfeição. Sabe o que é um sinete da perfeição? É um carimbo de well done, bem feito, concluído. E aí o Lúcifer carimbava tudo isso. E ele era tão bom no que ele fazia, que um dia ele pensou, eu mereço mais do que eu estou recebendo. E o dia que ele entendeu que cumprir as obrigações tornava ele merecedor de mais do que ele estava recebendo, ele se tornou o diabo. Então o diabo não se tornou diabo porque fez uma coisa errada. O diabo se tornou diabo porque ele achou que, porque ele cumpriu as suas obrigações, ele merecia mais do que estava recebendo. Então o mal feito não tornará uma pessoa tão fracassada quanto um bem feito apenas pela obrigação. Uma pessoa que fez o mal feito e nem fez a sua obrigação vai pedir ajuda. Uma pessoa que fez o bem feito apenas por obrigação vai exigir reconhecimento. E é aí que está o fracasso do ser humano. Amém? Amém? Então só tem dois tipos de pensar. Ou eu penso como escravo, ou eu penso como filho. Agora abra sua Bíblia lá em Gálatas, para a gente continuar entendendo esse pensamento aí. Aí o Gálatas diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Não o Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim, deixa eu achar aqui. Aqui. Gálatas capítulo 4.
Então agora a gente está continuando o pensamento lá de Romanos, beleza? Então só tem dois tipos de pensamento. Ou eu penso como escravo, independente da forma como eu estou pensando. Ou eu penso como filho, independente da forma como eu estou pensando. São só dois tipos. Agora Paulo vai dizer aos Gálatas, isso ele disse aos Romanos, agora ele vai dizer aos Gálatas, que é o pensamento do escravo e o pensamento do filho que faz a diferença entre a pessoa infantil e a pessoa adulta. E ele diz assim, ó: eu digo para vocês, durante o tempo em que o herdeiro, o que ele tinha falado lá aos Romanos? Todo aquele que é filho de Deus, portanto é herdeiro de Deus. E ele está falando agora o seguinte: um filho, mesmo sendo herdeiro, enquanto ele é imaturo, em nada ele é diferente do escravo, mesmo já sendo senhor de tudo. Então presta atenção. Uma das coisas que caracteriza o fracasso é pensar como escravo. E uma das coisas que caracteriza a imaturidade é pensar como escravo. Então, o que determina uma pessoa fracassada? É porque ela pensa sempre na forma das obrigações e por isso ela nunca amadurece. Ela sempre se comporta como uma criança, independente da idade que ela tem. Agora, com que idade uma pessoa é desafiada a amadurecer? Com que idade uma pessoa se torna um adulto? Alguém sabe, não? Você sabia que tem uma idade para se tornar adulto? Não. Está na Bíblia. Com que idade Jesus se tornou um adulto? Alguém sabe, não? Alguém sabe com que idade Jesus se tornou um adulto? Não. Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, Jesus mostrou que ele não pensava como um escravo, mas ele já pensava como um filho. Com 12 anos de idade, Jesus mostrou que ele não pensava mais como um escravo, mas ele pensava como um filho. Está na Bíblia. Com 12 anos de idade, Jesus deixou de ser um menino para se tornar um adulto jovem. E como as pessoas continuam pensando como escravos, hoje nós temos gente com 40 anos de idade pensando como menino. Porque continua pensando na forma das suas obrigações e esperando receber o reconhecimento daquilo que faz. Então, quem trabalha e vive na expectativa de ser reconhecido naquilo que faz, independente da idade que tem, continua sendo o quê? Menino. Mas quem, apesar da pouca idade, para de pensar como menino a partir das suas obrigações e direitos e para pensar como filho, passa a ser um adulto. Por que será então que os nossos filhos não estão se tornando adultos com 12 anos de idade? Por que a gente continua tratando um jovem de 12 anos de idade como se ele fosse menino? Por que você acha que a gente continua tratando um jovem de 12 anos de idade como se ele fosse menino? Porque nós estamos ensinando ele a pensar de acordo com as suas obrigações e não a pensar como um filho. Nós estamos ensinando os nossos filhos a pensar o que eles têm que fazer para se tornar pessoas que eles ainda não são, em vez do que eles podem fazer a partir da convicção que eles têm da pessoa que eles já são.
Então, independente da idade que a pessoa tem, se ela continuar pensando em fazer alguma coisa para cumprir obrigação, para se tornar quem ela ainda não é, para ser reconhecido como ela ainda não foi, ele é um menino. Mas se desde cedo ele parar de pensar nas suas obrigações e passar a pensar em quem ele já é, para que através daquilo que ele faz, ele revelar quem ele já é um adulto, ainda que jovem. Então, do jeito que nós estamos pensando, nós estamos formando meninos velhos, em vez de formar adultos jovens. Está fazendo sentido para você aí ou não? E por que hoje os nossos velhos continuam se comportando como meninos? Porque eles estão pensando como escravos. E por que os nossos jovens não estão pensando como adultos? Porque eles não estão pensando como filhos. Porque se um filho passar a pensar como filho, porque ele é guiado pelo Espírito Santo, ainda que ele tenha só 12 anos de idade, ele pode se tornar um adulto. E aqui todo mundo está na escola, já estudou ciências, um pouco de biologia. Quem já teve biologia na escola? Quem já estudou biologia na escola? O que acontece com um ser humano quando ele atinge 12 anos de idade? Ele entra na puberdade. Isso quer dizer que agora a menina ovula, e quer dizer que agora o homem já ejacula. Então agora ficou patente que eles carregam uma virtude, e não mais uma necessidade. A partir dos 12 anos, uma pessoa deixa de ser alguém carente para ser alguém carregado de virtude. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver o que aconteceu com Jesus aos 12 anos de idade. E eu queria chamar você para essa cena, para todo mundo entender aqui de forma pedagógica do que nós estamos falando aqui hoje. Então você vai lá em Lucas, e olha que coisa interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, não é? Às vezes a gente passa na Bíblia lá e não presta atenção. Se a gente olhar aqui para o texto de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver uma coisa muito interessante. É que Lucas, capítulo 2, vai chamando Jesus de menino. Então, você pegar lá o texto e diz assim, ó. Lucas 2:40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça estava sobre ele. Certo? Lá atrás também o texto dizia lá, e o menino crescia em estatura, sabedoria e graça. Fala aqui, ó. E disse a Maria, lá no versículo 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, Maria, a mãe de Jesus. E quem Maria era? Mãe do menino. E o que Simeão falou para Maria? Esse menino. E aí, a profetisa Ana, vai chegando lá. E, verso 38, chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Amém? E o menino. Depois, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, verso 41. Quando ele atingiu o quê? 12 anos. Foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. O menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem, pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém, sua procura, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Então o que o menino estava fazendo agora? Hã? Onde é que estava o menino? Está vendo? Eles estavam procurando como quem procura um menino. Ah, se ele era menino, deve estar no meio dos parentes, deve estar contido, deve estar lá com o povo lá. Então eles ainda tratavam Jesus como
Menino. Era a mãe do menino, o pai do menino, a profetisa do menino, os tios do menino, os amigos do menino, a caravana do menino. E todo mundo tratava Jesus como menino, procurava ele como menino, ficava preocupado com o menino, também largava ele lá por conta dos parentes como menino. Mas, para surpresa dele, quando eles encontraram agora Jesus com 12 anos de idade, ele estava no meio de quem? No meio dos doutores. E aí, ficaram maravilhados. E a sua mãe falou assim: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Rapaz, eles largaram para trás um menino, encontraram um empresário. Em 3 dias. 3 dias é uma coisa curiosa. Quanto tempo eles gastaram para achar? Quanto tempo eles gastaram para perceber que eles tinham perdido o menino e achar ele de volta? Quantos dias Jesus ficou morto para ressuscitar? Quantos dias Jonas ficou na barriga da baleia? É porque 3 dias é o prazo suficiente para morrer e ressuscitar outra coisa. Glória a Deus. Então morreu quem? Morreu quem, gente? O menino. Ressuscitou agora o quê? O adulto. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Amém, meu irmão? Aí ressuscitou o adulto e falou: vocês não estão sabendo que eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai? Agora veja que de hora. Eles não compreenderam essas coisas, não. Então, se alguém não estiver aqui compreendendo, não assusta, não, porque nem os pais de Jesus entenderam isso de primeira, não. Você vai pensando, porque às vezes o povo fala: Paulo Júnior, você está louco conversar esse negócio aí? Metade do povo não vai entender. Eu não estou nem preocupado se vai entender, porque isso não é de entender mesmo, não, amados. Isso é de ir conhecendo. Amém? Nem os pais de Jesus entenderam, não é não? Então, pronto. E eles não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. Ele voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. A mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Agora, quem crescia? Lá atrás, quem crescia? Agora, no menino não crescia mais. Quem crescia? Jesus. O menino seria Jesus. Agora é Jesus, que não é mais menino. Quantos anos? Quantos anos? Quem aqui tem menos de 12? Então, nesse auditório não tem nenhuma criança. Então, ninguém nesse auditório aqui está autorizado a continuar pensando como escravo. Porque o que determina um menino? Ele continuar pensando como escravo. E o que determina um adulto? Ele pensar como filho. E um filho pensa como? Eu estou aqui para assumir a responsabilidade dos negócios do meu pai. Eu não estou aqui para cumprir algumas obrigações para ser aceito por Deus. Eu estou aqui para assumir as responsabilidades dos negócios do meu pai. Amém? Então não é o direito de receber, é a responsabilidade de representar. Todo filho e filha de Deus, a partir dos 12 anos de idade, está sendo convocado a parar de pensar como menino. Você pensar como menino até a sua puberdade é permitido. Mas a partir do momento que você produz uma semente, e você é capaz de multiplicar essa semente, e gerar vida, e conceber vida, agora você não tem mais o direito de continuar pensando como menino, você tem a responsabilidade de pensar como filho. E isso só vai acontecer se você parar de pensar naquilo que te falta, e começar a pensar naquilo que já foi dado a você.
Você parar de pensar como alguém que está fazendo alguma coisa para merecer o que não tem e se tornar quem você não é, mas você está fazendo todas as coisas para revelar o herdeiro que você já é. Amém? É isso que está acontecendo aqui? Então Jesus, aos 12 anos de idade, mostrou que ele não pensava mais como um menino. Então ele nunca, depois dos 12 anos de idade, pensou mais como um servo. Ele rompeu a barreira do servo, inclusive com seus pais. Não quer dizer que Jesus passou a ser um jovem desrespeitoso. Não, ele voltou para casa, continuava submisso aos seus pais, mas ele deixou patente para os seus pais que ele tinha um propósito e não uma obrigação. E nós estamos escravizando nossos filhos a pensar como meninos, porque nós estamos ensinando eles a cumprir a sua obrigação e não a cumprir um propósito.